com quem tem autoridade para nos ensinar, para também trazer para a gente todas as dicas. Acompanhe esse VT, depois a gente conversa sobre esse assunto. Concurso público é um processo seletivo realizado por órgãos públicos para contratar novos servidores, mediante a avaliação de conhecimentos e habilidades dos candidatos por meio de provas e diferentes etapas. Esses concursos são regulamentados por leis específicas e que podem oferecer estabilidade e benefícios aos servidores aprovados. É importante ressaltar que a concorrência é alta e que a preparação prévia é fundamental para obter sucesso e a tão sonhada aprovação. Para saber mais sobre o assunto, fique ligado agora no Bendita Hora. Eu recebo aqui na Rede Vida Televisão o professor André Wagner Rodrigues, coordenador do curso coordenador de curso do Instituto Educar para a Liberdade. Seja bem-vindo, professor. O prazer e a honra é toda minha, viu? Muito obrigado, viu? O professor André, ele é professor de História, de Filosofia, e tem um trabalho maravilhoso aí, ó, já junto de cursos pré-vestibulares e agora trabalha junto a concursos, aos concursos públicos, né, doutor? Sim, Padre Juarez. Primeiro quero agradecer, né, toda a produção me recebeu super bem e também agradeço a sua audiência. Falar de concurso público para mim é uma honra, um privilégio. E é muito importante, porque cada vez mais as pessoas estão precisando dessa preparação, porque a gente tem, muitas pessoas veem, né, de repente, às vezes até uma garantia, estabilidade para emprego no concurso público, né, professor? Sim, cada vez mais a gente vê um crescimento muito grande, né? Só para você ter uma ideia, eu trabalho especificamente com professores. Sei. Em 2013 foi o último concurso, a gente teve aproximadamente 330 mil pessoas querendo uma... 330 mil pessoas? E agora eu sei que vai passar de 400 mil pessoas. Então, assim, é importante a gente pensar bem como se preparar, como se antecipar, tudo isso é importante. Os concursos públicos, eles são, geralmente, são vagas para trabalhos que a gente diz, trabalho federal, estadual, aquela coisa toda, ou municipal, né? São concursos onde a pessoa vai trabalhar em algo público, não é isso? Sim. Mas cada concurso é diferente do outro. Sim, bem diferente. É bom você tocar nisso, porque assim, existem os concursos municipais, geralmente a prefeitura de uma cidade vai fazer um levantamento de vagas disponíveis no setor público, então, setor de segurança, de saúde, de educação, vai fazer aquele levantamento, aí abre uma licitação para ver qual que é a banca que vai assumir tudo isso, e aí começa o período de inscrições, período de... E assim no Estado, assim também tanto na prefeitura, quanto no Estado, quanto na federação, quanto na União. E tudo funciona no mesmo jeito. Mas aí nós temos assim, um concurso para a área de saúde, a área da segurança. Cada concurso tem sua nuance separada, diferente? Sim. Isso vai mudando, por exemplo, os requisitos em relação até assim, a seleção desses profissionais. Né? Por exemplo, segurança pública, existe uma prova teórica, mas existe também uma prova prática. Né? A pessoa tem que estar bem preparada também para assumir, né, alguns riscos na sua profissão, na sua área de trabalho. E como que a pessoa fica sabendo que tem um concurso? Há publicidade disso? Como que ela sabe que ela que vai ter concurso público? Tem que ficar um pouco antenado, né, com as redes sociais, também, né, pesquisar em diários oficiais. Então, diário oficial do município quando é um concurso de uma prefeitura. Então, diário oficial do Estado de São Paulo, tem diário oficial também da União. Então, tem que ficar preocupado, né, em ver quando saem esses editais. A partir da publicação do edital, nós temos um período de inscrições. Isso acontece pelo site também. Então, tem toda uma programação. O professor, agora é importante. Quem que pode participar de concurso? Que pode participar do concurso público? Qualquer pessoa? Ou tem que ter já ou uma graduação, ou tem que ter um ensino... Como que funciona? Aí depende da vaga, né? Depende do requisito. Se a gente, por exemplo, pensar em setor... porque tem diferença, é verdade. A gente pode ter concurso, por exemplo, para copeira num departamento... Não precisa, público, então, de repente, de graduação? Não, pode ser ensino fundamental, por exemplo, você já pode participar. Assim, o requisito é ter 18 anos, ser brasileiro, né, vai até os 60 anos, então entre 18 e 60 anos, ser brasileiro, né, estar kit com serviço eleitoral, com serviço militar, né, você já pode prestar um concurso. Que interessante. Aí, dependendo da vaga, que muda, então, a escolaridade, a exigência. Escolaridade, tudo isso. E a preparação, no caso do concurso, ele é selecionado como? Existe aquelas vagas, preenche aquelas vagas, aqueles que forem melhor
pontuados. Isso. É uma prova de conhecimentos gerais, de conhecimentos técnicos. Então, a pessoa que é candidata a uma dessas vagas vai passar por esse, né, a gente chama de certame, né, vai passar por essa prova de todo esse rigor, né, vai ter que acompanhar sempre. E aí tem todo um período, né, período de inscrições, período da prova, né, o período depois, né, de entrar com recursos, mas que eu acho que é bom a gente explicar também passo a passo para todo mundo entender bem, né? Eu acho interessante, porque é o seguinte, você disse que é uma prova de conhecimentos gerais. Então, a prova, ela é igual uma prova de vestibular ou como que é a prova, geralmente, dos concursos? Muda algumas coisas em relação à exigência da vaga. Então, vamos pensar, por exemplo, em professores, que é o público que eu trabalho, né, hoje. Você trabalha com professores que preparam pessoas para o concurso, é isso? Não, assim, a gente tem uma equipe, a gente prepara professores para passar nesses concursos públicos. Ah, prepara professores para passar nos concursos públicos? Exatamente. Putz, olha que interessante. E numa prova de um professor, por exemplo, a gente tem, né, conhecimentos da área, né, conhecimentos pedagógicos, então são uma série de autores. Coisa específica para isso. Coisas específicas. E também existe agora, a gente tem uma prova prática também, né, o professor mostrar sua habilidade em frente de uma câmera, por exemplo. Tem também prática? Hoje porque por causa de que hoje tem muita aula online, essas coisas, então ele tem que ter desenvoltura ali também. Tem que se dar bem com as câmeras também, padre. Hoje em dia tem que se dar bem. Professor, interessante. Eu estava perguntando, num concurso, por exemplo, essas provas que geralmente tem de exatas, física, química, isso não cai no concurso? Isso cai no vestibular. Trabalhei em vestibular também há um tempo. Sei. Né? Então, todas as disciplinas caem no exame vestibular, no Enem, mas no concurso público não. É direcionado. Então, eu quero um professor. Então, como que eu vou avaliar o professor? Como que você vai avaliar? Então, a gente vai precisar de uma lista de autores, né, que são educadores da área. Né? A gente tem uma lista de leis que regem a educação, que o profissional tem que aprender. Tem que saber muito de lei também. Né? E também tem algumas orientações para estudo de documentos institucionais. Então, o professor ele tem que conhecer muito disso, né? De como funciona a lei, de como tem que ser a sala de aula, né? Até a prática pedagógica dele levar o conhecimento para os alunos, ele tem que conhecer muito bem isso. Que interessante. Agora, nos concursos existe prova objetiva e prova discursiva? Tem diferença? Qual que é a diferença entre prova objetiva e prova discursiva? A prova objetiva são aquelas questões que a gente já está acostumado, acho que todo mundo já fez concurso, lembra, né? A gente tem 5 alternativas. Uma questão, 5 alternativas, você tem que ir na exata. Essa é uma prova objetiva. Prova de múltipla escolha. De múltipla escolha. Tá, isso é prova objetiva. Isso é prova objetiva. E prova discursiva? Prova discursiva, geralmente, né, em todos os concursos a gente tem também, se o professor ou se o candidato ele sabe redigir um bom texto. Então, ele vai ter 2, 3 perguntas, ele vai ter que se posicionar, vai ter que justificar uma ideia e vai ter que desenvolver um texto. Ele não pode simplesmente responder sim ou não. Ele tem que redigir. Justificar, redigir. Redigir. Em concurso público tem também redação ou não? Ou não tem? Tem alguns que tem sim. Tem prova. Geralmente uma situação problema, né? E aí o candidato ele tem que fazer ali um texto, uma redação, 15, 20 linhas, existe todo um rigor para isso também. Olha que interessante, muito interessante. Professor, o senhor toma café? Eu tomo água. Mas não quer tomar um café? Eu quero. Vai tomar café sim. Se você não aceitasse meu café, eu ia ficar tão... Aceito, eu gosto de café. Eu ia cancelar o TV. Eu ia ficar muito... Obrigado, pai. Maiores oportunidades em concurso público. Veja esse VT, depois eu vou perguntar se o professor concorda. Vamos lá. Muitos não sabem, mas no Brasil existem diversas carreiras que têm oportunidades com concursos públicos. Vamos conhecer algumas? Começando pela área jurídica, que possui opções variadas para os advogados. Cargos como procurador, defensor, promotor, delegado e juiz usam do concurso público para eleger novas pessoas. Porém, para certas carreiras, é preciso ser aprovado na OAB e estar exercendo a profissão há pelo menos 2 ou 3 anos. A segunda carreira, mais concorrida, é na área administrativa, justamente por ter maiores possibilidades e maior quantidade de vagas. A carreira administrativa é responsável pelo funcionamento dos órgãos públicos, tendo opções como auxiliar administrativo e analista administrativo. Há também a carreira na educação. Professores, coordenadores e diretores podem prestar concursos municipais, estaduais e federais para trabalhar na área e ainda por cima tem oportunidade de crescimento na carreira. Então, sabia dessas possibilidades? Professor, é isso mesmo?
É isso mesmo. A questão jurídica é em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é promotor, de juiz, depois vem a administrativa e depois a da educação. Educação, você trabalha especificamente com a educação. Trabalho. Agora, professor, por que as pessoas gostam tanto de concurso? Por causa dessa questão de salário, estabilidade, essas coisas? É por isso? Tem uma coisa também, o pessoal fala de estabilidade demais, né? A primeira coisa que vem na cabeça. Mas é só a gente pensar no setor privado, a gente vai procurar emprego. A exigência é, você falar inglês, você tem toda uma série de exigências que, faz com que as pessoas busquem outras... Fala mandarim, hoje tem que falar mandarim. Falar um monte de coisa e o salário é pequeno, então lógico que há uma acessibilidade muito maior. Eu acho que a gente pensar em um país democrático que a gente vive, a gente tem que criar condições para as pessoas poderem participar igualmente. E uma prova seleciona muitos profissionais bons também. Concurso público, então, ele dá estabilidade, um salário bom, né? Essa questão... Benefícios também, isso é importante, porque é um trabalho público, um trabalho público. Agora, quando a gente fala do professor, por exemplo, você prepara professores. Você prepara o professor para fazer concurso público. Não é só para ser professor que eles vão ser professor. Olha, a pessoa ter licenciatura, ela fez uma faculdade, ela é professor. Né? É diferente, por exemplo, de um advogado que tem que ter a OAB primeiro, ele tem que passar pela OAB para depois passar no concurso. O professor não, ele está habilitado, ele está com diploma, ele pode prestar, ele é professor, ele pode fazer o concurso, pode participar. Professor, quais as etapas mais comuns num concurso público? O que é? Ele tem várias provas, tem 2 provas, como que funciona? Mas assim, começa de uma etapa, e eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque mostra a transparência em relação ao concurso público. Começa desde a autorização. Quando, por exemplo, a prefeitura ou o estado faz aquela análise que a gente falou no início, né, sabendo quais vagas que precisa, aí primeiro lança o edital. Tem uma licitação antes. Tem algumas licitação. Sim, algumas bancas vão concorrer, então as mais famosas, a VUNESP, a Fundação Getúlio. Bancas são empresas... Bancas organizadoras são empresas... São empresas que fazem o concurso. Isso. Que aplicam a prova, aquela coisa. Então tem várias. Elas se colocam... Isso, participam dessa licitação. Entendi. A que vence, aí começa todo um processo. Aí você está falando... Aqui em São Paulo existe, a gente está falando no Brasil inteiro, aqui em São Paulo nós temos uma muito famosa que é a VUNESP. Né? A VUNESP está organizando, por exemplo, o concurso de professores agora. E olha a coincidência, né? Eu não sabia que eu viria no seu programa hoje, dia 15. Hoje começam as inscrições da VUNESP. É hoje. Olha que beleza, para professores. Está todo mundo hoje fazendo já inscrição. Interessante. Então aí essa etapa, aí fez a licitação. Isso. Aí começa, então assim, a banca foi selecionada, como a VUNESP, por exemplo, aí ela começa a preparar o edital. Aí demora 3, 4 meses, tem aí o lançamento desse edital junto com a abertura das inscrições. Aí a pessoa pode se candidatar. Geralmente 1 mês de inscrição. Né? Aí depois da inscrição a gente tem o dia da prova, que é um dia Geralmente também... a pessoa paga para inscrição também, né? Tem uma taxa. Uma taxa que varia de 60 a 100 reais. Por... Não é tão caro não, pensei que era mais caro. Isso é para pagar a banca, para pagar todos os trâmites ali. Aí a pessoa faz essa prova, é uma prova de múltipla escolha, junto com uma prova também discursiva que a gente falou, né? E também agora, no concurso de professores, por exemplo, vai ter uma prova prática, onde o professor vai mostrar a habilidade na frente da câmera. Didática ali, de lidar com a câmera, lidar com o público. Aí essa prova é corrigida por quem? Geralmente com a própria banca, mas existe 2 formas, né? Quando a prova é de múltipla escolha, como a gente falou, prova objetiva. De gabarito, né? Aí o leitor ótico faz isso hoje. Rapidinho. Agora discursivo. Mas quando é discursivo é a banca, existe toda uma seleção de avaliadores, né, que fazem parte dessa banca que vão corrigindo ali. Que beleza, interessante. E é tudo muito transparente também, Sim, né? Muito transparência eu acho que é o que mais a gente pode acompanhar todo o tempo, né? Toda etapa do concurso. Deixa eu te perguntar um negócio. Se a pessoa pode pedir, a pessoa que prestou o concurso, ela desconfiou que não foi bem avaliada, ela pode pedir revisão, entrar com algum recurso nessa questão do... Sim, existe uma das etapas do concurso que é justamente a interposição de recursos. O que é isso? Né, você acha que foi injusta a sua nota, você não concorda com a avaliação. Né, você pode entrar, existe um documento que você vai preencher, você vai mandar para essa banca, eles vão analisar esse documento com a sua justificativa, e aí você pode até acertar uma questão que porventura você errou, por exemplo. Isso acontece também. Professor, o seu instituto, Educar para a Liberdade,
prepara justamente professores para concurso público. Sim. Isso é muito bonito e muito importante. Eu acho que é interessante, porque o professor André já trabalhou com curso pré-vestibular e tal, e ele falou, e ele especializou, falou, ó, agora eu vou preparar os professores para concurso público, né? E essas aulas são feitas como, professor? Só para Olha, hoje a gente formava professores em locais, então a gente tinha os cursos presenciais. Depois da pandemia a gente percebeu que a gente consegue dar um curso muito maior, com um custo muito menor para o professor, então ajuda muito. Então a gente faz esse curso online. Online? Então, com aulas gravadas. Que demais! E aulas ao vivo também. Isso é demais. Aí tem esses cursos online. Tem. Muito bem, eu queria agradecer você, mas primeiro quero falar da Sofia que está aqui. A Sofia está ali. Olha, a Sofia é filha do professor André. Sofia, você é muito linda mesmo. A Sofia veio acompanhando. A Sofia vai ser apresentadora de um programa de televisão. Hoje ela veio dar uma olhada como que funciona aqui os câmeras. Só não se assuste com os nossos câmeras que são muito feios, mas tudo bem, ele tá bom? A ele tá certo. Mas a Sofia ela já tá vendo aí, né, Sofia? E a Sofia que inspirou o professor para escrever esse livro que é muito bonito. Olha aqui, ó, Sofia, menina que gosta de filosofar. Esse é um livro de filosofia para adolescentes, da autoria do professor André Wagner. Olha que interessante, a filosofia, eu sempre falo, a filosofia é tudo. Eu tenho uma tristeza quando as pessoas não estudam filosofia hoje de uma forma séria na escola, porque filosofia que ensina a gente a pensar, ter espírito crítico, né? A filosofia, se a gente estudasse filosofia, a gente não teria problema de fake news, sabia? Sim. Por que hoje a gente tem tanta preocupação? Porque as pessoas não têm espírito crítico, né? Por quê? Porque não tiveram filosofia, não sabem pensar, não estudaram lógica, não sabem o que é lógica formal, não sabem nada disso. Então, professor, parabéns. Esse livro já está na 3ª edição. Um livro. Agora, esse livro, eu acho que a gente deveria oferecer para as crianças, para os adolescentes, esse tipo de leitura, viu? Esse tipo de leitura. Essa já é minha batalha há 6 anos, padre. A gente sabe como é difícil mesmo incentivar o ensino de filosofia nas escolas. Mas a gente vai vencendo isso aos pouquinhos. Cada governo que entra, eles não veem a importância da filosofia, não veem a importância. No currículo do padre, o padre tem que estudar filosofia e depois teologia. E olha que interessante, a gente estuda primeiro filosofia e depois a teologia. Filosofia é a mãe de todas as outras. Porque a filosofia, né, a filosofia, a gente diz que filosofia antila é teologia. A filosofia é escrava, serva da teologia. Porque senão a gente estudaria teologia como se fosse, de repente, um conjunto de crendices, né, se não tivesse espírito crítico. E eu quero agradecer aqui, ó, professor, olha que bonitinho isso aqui, gente. Eu ganhei, olha que demais, ganhei uma caneca, o negócio não é a caneca do Instituto, olha que demais, caneca do Instituto. Mas o negócio não é a caneca, o negócio é que veio a caneca. Olha que lindo aqui, ó, que veio, é uma bolsinha que veio a caneca. A mãe da Sofia que fez. E foi a mãe da Sofia que fez essa bolsinha aqui, Luciana. ó. A Luciana, tem até um lugar para colocar o chá aqui também, aqui, ó, o chá. Não gosto de chá de hortelã, mas tudo bem. Mas, né, olha aqui, obrigado, viu? Obrigado mesmo, muito obrigado, muito bonito. Você que fez mesmo, né? Olha que coisa. Nossa, ela é psicóloga, mas faz, né? Muito obrigado, professor. Obrigado. Deixa eu nos dar os contatos, pelo amor de Deus. Você vai seguir no Instagram, atenção, o Instituto, @Educar para Liberdade. Atenção, @Educar para Liberdade, viu? Não tem um artigo Liberdade. Educar para Liberdade, bom? E no Facebook, Instituto Educar para a Liberdade, aí tem. No Facebook, Instituto Educar para a Liberdade. E no YouTube, Educar para a Liberdade. Entra lá, você que é professor, que quer se preparar para o concurso público, vai ser muito, muito, muito importante, tá bom? Obrigado, professor. Eu que agradeço.